Você já acordou no meio da madrugada com a mente totalmente alerta, como se alguém tivesse ligado um interruptor dentro de você? Não é insônia, não é ansiedade, é algo diferente. É como se informações estivessem sendo transferidas diretamente para seu espírito enquanto o resto do mundo dorme, sem saber de nada. Se isso já aconteceu com você, preciso que você fique até o final desta mensagem, porque o que vou compartilhar aqui não é teoria, não é motivação superficial e não é mais um conteúdo genérico sobre espiritualidade. Isso é uma mensagem específica, reservada para um grupo específico de pessoas. E se você está aqui agora, não foi por acaso. Existe um grupo de pessoas que Deus separou antes da fundação do mundo. A Bíblia menciona os 144 mil. E não estou falando de uma denominação religiosa, nem de uma seita, nem de uma interpretação literal de um número exato. Estou falando de uma categoria espiritual de pessoas que foram escolhidas para carregar algo que a maioria nunca vai entender. Pessoas que sentem que nasceram para algo maior, que o mundo ao redor nunca pareceu suficiente, que sempre tiveram a sensação incômoda de que existe uma missão específica esperando por elas. Você é uma dessas pessoas. E hoje vou te mostrar por quê. Fica comigo. Isso vai mudar a forma como você interpreta tudo o que está acontecendo na sua vida agora. Vamos começar com algo que talvez você nunca tenha colocado em palavras, mas que sente há muito tempo. Você já se sentiu deslocado? Não de uma forma negativa, mas de uma forma que você simplesmente não se encaixa nos padrões que a sociedade criou? Enquanto todo mundo parece estar correndo atrás das mesmas coisas, seguindo o mesmo roteiro, você sente que há algo mais. Uma camada mais profunda da realidade que a maioria das pessoas não percebe ou não quer perceber. Isso não é arrogância. Isso é percepção. E existe uma diferença enorme entre as duas. A percepção espiritual é um dos primeiros sinais de que você está sendo ativado para algo maior. Não é que você seja melhor do que os outros. É que você foi formado de uma forma diferente, com uma sensibilidade que funciona como um receptor de alta frequência. Você capta coisas que outros não captam. Você sente o peso de uma conversa antes de ela começar. Você percebe o caráter de uma pessoa no primeiro encontro e meses depois, os eventos confirmam exatamente o que você sentiu lá atrás. Isso não é intuição comum. Isso é discernimento espiritual sendo aguçado. E tem mais. Esses momentos de clareza súbita que surgem nos lugares mais inesperados. Enquanto você está lavando a louça, enquanto dirige no trânsito de volta do trabalho, enquanto toma banho de manhã cedo. De repente, uma compreensão sobre uma situação complexa aparece sem aviso. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Completa, como se alguém tivesse simplesmente colocado a resposta na sua mente. A maioria das pessoas descarta esses momentos como pensamentos aleatórios. Mas você sabe que não é isso.
Você sabe que algo mais está acontecendo. Agora deixa eu te falar sobre o conceito de downloads celestiais, porque isso é o coração do que estamos discutindo aqui. No universo da tecnologia, um download é a transferência de informações de uma fonte maior para um dispositivo receptor. Você não cria o conteúdo, você apenas recebe. E para receber, você precisa estar conectado à fonte certa e ter capacidade suficiente para processar o que está chegando. O céu funciona da mesma forma. Deus não está interessado apenas em te dar bênçãos materiais. Ele está interessado em te preparar para uma missão. E essa preparação acontece através de transferências diretas de sabedoria, conhecimento e entendimento que vão diretamente para seu espírito, bypassem sua mente racional, sua lógica limitada, seus medos e suas inseguranças. Esses downloads se manifestam de formas que você já reconhece. Uma música toca e uma frase específica soa como uma palavra profética para exatamente o que você está vivendo naquele momento. Você abre a Bíblia numa passagem que já leu dezenas de vezes, mas dessa vez ela pula da página com um significado novo, pessoal, cirúrgico, como se aquele verso tivesse sido escrito especificamente para o que você está enfrentando hoje. Isso não é emoção religiosa, isso é o Espírito Santo cumprindo o que Jesus prometeu. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. O Espírito está dando a você olhos para ver o que sempre esteve lá, mas que sua mente ainda não conseguia alcançar. E sabe qual é a parte mais importante disso tudo? Esses downloads não são aleatórios. Eles fazem parte de um currículo. Existe um programa em andamento e você está matriculado sem ter pedido. Deixa eu contar uma história que vai ilustrar isso de uma forma que nunca vai sair da sua cabeça. Pense no Davi, um menino criado no campo, esquecido pelo próprio pai quando Samuel chegou para ungir um rei. Enquanto os irmãos mais velhos, mais fortes, mais imponentes desfilavam diante do profeta, Davi estava lá atrás, cuidando das ovelhas. Invisível para o mundo, mas não para Deus. O que Davi estava fazendo lá naquelas colinas antes de enfrentar Golias? Ele estava recebendo downloads. Cada leão que ele matou sozinho, cada urso que ele enfrentou na escuridão, cada noite que ele passou compondo salmos debaixo das estrelas, cada momento de solidão aparente era um módulo do seu treinamento. Ele não sabia que estava se preparando para um momento que mudaria a história de uma nação inteira, mas o céu sabia. Quando chegou a hora, Davi não hesitou. Por quê? Porque as informações necessárias já tinham sido transferidas. O upgrade já tinha sido feito. Ele não precisava calcular se ia conseguir. Ele simplesmente sabia que ia, porque havia praticado em ambientes menores, guiado por uma mão que ele não via, mas que sentia. Você está no modo Davi agora, nos bastidores, no silêncio, no que parece ser anonimato ou espera. Mas não é espera, é treinamento. E a data da formatura está chegando. Agora vou te falar sobre os temas recorrentes, e isso é algo que você precisa começar a prestar atenção imediatamente. Você já percebeu como certos assuntos aparecem repetidamente na sua vida em diferentes formas? Um tema surge num livro que você está lendo, e no mesmo dia você escuta alguém falar sobre isso numa conversa, e depois vê um post sobre o mesmo tema nas redes sociais. E na semana seguinte, aparece numa mensagem. Você começa a se perguntar, o que está acontecendo? Por que esse tema continua aparecendo? Isso não é coincidência, isso é o currículo. O céu está usando todos os canais disponíveis para te transmitir uma informação específica. Ele usa pessoas, usa circunstâncias, usa conteúdo, usa sonhos, usa o ambiente ao redor. E quando um tema aparece com essa frequência, é porque você está sendo equipado com aquele conhecimento para um propósito que ainda vai se revelar.
Presta atenção nos últimos 30 dias da sua vida. Quais temas voltaram mais de uma vez? Finanças e administração de recursos, relacionamentos e vínculos de aliança, identidade e propósito, liderança e influência, ministério e autoridade espiritual. O que está aparecendo com frequência no seu currículo é um indicador claro da direção para a qual você está sendo preparado. E cada grupo está recebendo um pacote diferente de downloads, porque as missões são diferentes. Alguns estão recebendo revelação sobre negócios e riqueza. Não estou falando de ganância ou de prosperidade vazia. Estou falando de pessoas sendo preparadas para administrar recursos significativos com sabedoria e integridade, para financiar obras que o próprio sistema do mundo não financia. O céu precisa de administradores confiáveis, não apenas de pessoas que pedem bênçãos. Outros estão recebendo downloads sobre relacionamentos, conexões estratégicas que ainda vão se formar, alianças que vão mudar o curso de famílias inteiras, vínculos que vão produzir fruto por gerações. Você está sendo equipado para reconhecer e cultivar essas conexões quando elas aparecerem, para não deixar passar por descuido o que o céu preparou. E outros ainda estão recebendo revelação sobre autoridade espiritual e influência. Uma dimensão de ministério que nunca operaram antes, que parecia inacessível, que talvez outros tentaram fazer você acreditar que não era para você. Esses downloads estão dissolvendo essa mentira e instalando a verdade. Você foi criado para isso. Mas agora, preciso tocar num ponto que é o mais importante de tudo. O ponto que muita gente que assiste vídeos de espiritualidade ignora porque é desconfortável. Os downloads também são sobre identidade. E esse é o upgrade mais radical de todos. Você cresceu num ambiente que te moldou. A família, a escola, a religião, os amigos, a sociedade brasileira com todas as suas maravilhas e com todos os seus limites invisíveis. E ao longo desses anos, uma programação foi sendo instalada. O que você pode ser, o que você merece, até onde alguém como você pode chegar. Essa programação não veio necessariamente de pessoas maliciosas. Muitas vezes veio de pessoas que te amavam, mas que tinham as próprias limitações. Veio de um sistema que precisa que as pessoas fiquem no lugar para funcionar. Veio de feridas não resolvidas que distorceram o espelho pelo qual você se via. E durante anos, você se identificou com essa versão de si mesmo. A versão menor, a versão com medo, a versão que pede desculpa por existir com muita intensidade. O que o céu está fazendo agora é deletar essa programação e restaurar a identidade original. Pensa comigo. Antes que o mundo te dissesse quem você era, Deus já tinha uma versão definida de você. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, eu te santifiquei. Jeremias 1:5. Existe uma versão de você que antecede toda a programação humana. Uma versão que foi criada com propósito específico, dotada com capacidades específicas, posicionada nesse tempo histórico por uma razão específica. Esses downloads estão te devolvendo acesso a essa versão. E como você sabe que isso está acontecendo? Quando as coisas que antes te paralisavam começam a parecer menores. Quando aquela voz interna que dizia quem você pensa que é começa a perder volume. Quando você começa a sentir uma convicção tranquila, não arrogante, mas sólida, de que o que está dentro de você é real e tem peso. Isso não é autoajuda. Isso é restauração de identidade espiritual. Deixa eu falar agora sobre o véu que está ficando cada vez mais fino. Existe um conceito que atravessa diversas tradições espirituais ao redor do mundo, de culturas completamente distintas. A ideia de que a barreira entre o mundo visível e o invisível tem uma espessura que pode mudar.
Em certos momentos da história e em certas jornadas pessoais, esse véu se torna extraordinariamente tênue. As Escrituras estão repletas desses momentos. Jacó lutou com um anjo a noite inteira. Elias ouviu a voz de Deus num sopro suave, depois de um vento fortíssimo. Ezequiel teve visões que desafiam qualquer descrição racional. Os discípulos viveram 40 dias com Cristo ressuscitado, onde o sobrenatural e o natural coexistiam no mesmo espaço. Esses não foram acontecimentos aleatórios, foram momentos de missão. O véu ficou fino porque era necessário. A proximidade entre os dois mundos era parte do equipamento essencial para o que estava por vir. E isso está acontecendo na sua vida agora. Quando você sente aquela presença às 3 da manhã, inexplicável, mas que traz uma paz profunda em vez de medo, isso é o véu ficando fino. Quando você tem um sonho diferente de todos os outros, nítido, carregado de significado, que você se lembra com detalhes dias depois, isso é o véu ficando fino. Quando você sente um peso no coração por uma situação ou uma pessoa, um impulso que vai além da lógica e que te leva a orar, mesmo sem saber exatamente o motivo, isso é o véu ficando fino. Não descarte essas experiências. Não as racionalize até esvaziá-las de sentido. O céu está usando esses momentos para falar com você, para te orientar, para te preparar. Quero fazer uma pausa aqui e te fazer uma pergunta direta. Você tem orado por portas abertas, por avanço na carreira, nos relacionamentos, nas finanças, no seu propósito? Você tem pedido que os céus se movam a seu favor? Agora te faço outra pergunta. Você já considerou que talvez Deus não esteja atrasado em abrir essas portas, mas que Ele esteja estrategicamente esperando que o download seja concluído antes de abri-las? Uma porta aberta antes da hora pode ser mais destrutiva do que uma porta mantida fechada. Imagine um cirurgião brilhante, com um talento genuíno, mas que ainda está no meio da sua residência. Se alguém abrisse a porta da sala de cirurgia para ele operar um coração antes que o treinamento estivesse completo, o talento sozinho não compensaria a falta de preparo. Deus é um pai estratégico. Ele não abre portas para te destruir com oportunidades para as quais você ainda não está pronto. Ele abre portas no tempo certo, que é o tempo em que você já recebeu as informações necessárias para atravessá-las com sucesso. Os downloads que você está recebendo são a preparação para portas específicas. A aceleração que você sente não é aleatória. O céu está condensando em meses o que normalmente levaria anos, porque a janela de oportunidade está se aproximando e o tempo é real. Isso não significa que você precisa ser perfeito antes de avançar. Significa que você precisa estar equipado. E o equipamento está sendo instalado agora, nos silêncios, nas madrugadas, nos momentos de clareza súbita, nas passagens bíblicas que ganham novo significado, nos temas que se repetem na sua vida. Confie no processo. O treinamento tem uma data de conclusão. Agora preciso falar sobre algo que muitos escolhidos carregam como um peso: a solidão do processo. Existe uma solidão específica que os escolhidos sentem, que é diferente da solidão comum. Não é ausência de pessoas. Você pode estar rodeado de gente e ainda assim senti-la. Não é falta de amor. Você pode ser amado de verdade e ainda assim senti-la. É uma solidão de compreensão. A sensação de que ninguém ao seu redor entende verdadeiramente a profundidade do que você está vivendo, do que está sendo processado dentro de você, da magnitude do que você sente que está por vir. Você tenta falar sobre isso e as pessoas sorriem de um jeito gentil, mas vazio. Elas não entendem, ou pior, algumas tentam te diminuir, te colocam no seu devido lugar. Te lembram de quem você era antes, como se isso fosse uma âncora que você é obrigado a carregar para sempre.
Isso dói. Não adianta fingir que não dói, mas deixa eu te dar uma perspectiva que vai mudar como você sente essa solidão. Moisés passou 40 anos no deserto, não 40 dias, 40 anos, separado de tudo que conhecia, num ambiente que parecia não fazer sentido para um homem com o seu background, a sua educação, o seu potencial. Do palácio do faraó para o deserto de Midian, cuidando de ovelhas. Qualquer análise humana diria que foi um desperdício. 40 anos de downloads que ele só entenderia plenamente quando a sarça ardesse. Paulo passou anos na Arábia depois da sua conversão, longe dos centros da nova fé, sendo trabalhado num lugar que a Bíblia mal descreve. Por quê? Porque o que ele recebeu diretamente de Cristo, as revelações que formariam a base de boa parte do Novo Testamento, não podia ser contaminado pelo processamento humano antes de ser devidamente instalado. A solidão não é punição. A solidão é proteção para o processo. O que está sendo formado dentro de você precisa de um ambiente controlado. Nem todo mundo pode ter acesso ao laboratório enquanto o experimento está em andamento. Mas você não está sozinho. O véu está fino. E do outro lado desse véu, há uma realidade que está absolutamente engajada com o que está acontecendo com você agora. Deixa eu falar agora sobre a aceleração do tempo, porque isso é algo que os escolhidos sentem de uma forma muito específica nos últimos anos. Você sente que o tempo passou a andar de uma forma diferente? Não apenas no sentido comum de que os anos passam mais rápido quando a gente fica mais velho, é algo mais específico. A sensação de que eventos que deveriam levar anos para se desenvolver estão acontecendo em meses. Que situações estão sendo resolvidas, reveladas ou dissolvidas numa velocidade que não parece natural. Que o que você vinha carregando por décadas está sendo processado e liberado de forma acelerada. Isso não é apenas psicológico. Isso é kairos. Na cultura grega, havia duas palavras para tempo: cronos e kairos. Cronos é o tempo sequencial, do relógio, do calendário, o tempo que todos experimentamos igualmente. Kairos é o tempo qualitativo, o tempo oportuno, o momento de convergência em que tudo o que estava sendo preparado encontra a janela certa para se manifestar. Você entrou numa janela de Kairos. O Cronos está passando normalmente para o mundo ao seu redor. Mas o Kairos que está ativo na sua vida está condensando e acelerando tudo. Resoluções antigas chegando, ciclos se fechando, novas aberturas surgindo, pessoas chegando e partindo com uma velocidade que às vezes parece brutal, mas que faz parte da limpeza necessária para o que está por vir. Não resista ao Kairos. Não tente desacelerar o que o céu está acelerando. E não tente acelerar o que o céu ainda está processando. Existe uma sabedoria específica em aprender a caminhar no ritmo do sobrenatural, que nem sempre é igual ao ritmo das suas expectativas. Agora, para as pessoas que estão ouvindo isso e sentindo um peso específico no peito, quero falar diretamente com você. Você chegou aqui carregando algo. Uma dúvida sobre se realmente foi escolhido, ou se tudo isso não passa de vaidade da sua parte. Uma ferida de quando alguém que deveria te apoiar te disse que você estava se iludindo. Um cansaço de esperar por algo que você sente que está próximo, mas que ainda não chegou. Uma confusão entre o que é a voz de Deus e o que é a sua própria mente construindo narrativas. Essas dúvidas não são fraqueza, elas são evidência de que você é real, de que você não está operando numa bolha de fantasia, de que há uma seriedade genuína no seu processo. Mas preciso te dizer algo com toda a clareza que tenho. A dúvida sobre o chamado não invalida o chamado. Moisés debateu com Deus sobre a sua própria incapacidade. Gideão pediu sinal após sinal porque não conseguia acreditar que Deus estava falando com ele. Jeremias disse que era jovem demais e não sabia falar.
A dúvida e o chamado coexistem. O que diferencia os que avançam é a decisão de obedecer apesar da dúvida, não a ausência de dúvida. Você não precisa de toda a confiança antes de dar o próximo passo. Você precisa de obediência suficiente para dar o próximo passo. A confiança vem no movimento, não antes dele. Quero falar sobre os sonhos e as visões, porque isso é algo que cresce nos escolhidos nessa fase de downloads. Joel 2:28 diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Os jovens teriam visões e os velhos sonhariam sonhos. Isso não é metáfora. É uma descrição de um modo específico de comunicação divina que se intensifica em períodos de urgência histórica. Se os seus sonhos mudaram nos últimos anos, se eles ficaram mais vívidos, mais carregados, mais memoráveis, se você acorda de certos sonhos com uma sensação de que algo real aconteceu, você está experimentando exatamente o que Joel profetizou. Como diferenciar um sonho espiritual de um sonho comum? Existem características específicas, a nitidez, que permanece dias depois, a carga emocional que vai além do conteúdo do sonho em si, a ausência daquelas distorções aleatórias típicas dos sonhos que apenas processam o dia a dia, a presença de mensagens claras que comunicam algo específico e, sobretudo, a confirmação externa que muitas vezes vem nos dias seguintes ao sonho. Não ignore esses sonhos. Comece a registrá-los. Tenha um caderno do lado da cama e anote imediatamente ao acordar, antes que a memória se dissolva. Com o tempo, você vai ver padrões se formando. E esses padrões são parte do currículo, são extensões dos downloads, são comunicação direta do céu, usando uma linguagem que contorna a mente racional. Chegou a hora de falar sobre a missão concreta. Tudo o que discutimos até aqui, os downloads, a preparação, os sonhos, o véu fino, o kairós acelerado, a identidade restaurada, tudo isso aponta para algo específico. Você foi colocado nesse tempo histórico para impactar vidas ao seu redor de uma forma que só você pode fazer. Não existe outra pessoa com a sua combinação específica de experiências, feridas transformadas, dons, perspectivas e conexões. Você é único no sentido mais literal da palavra. E essa singularidade não é acidental. Ela foi projetada para que você preencha um espaço que ninguém mais pode preencher. Sua família precisa de algo que só você tem. Não apenas amor, mas a sabedoria específica que está sendo transferida para você, o discernimento que está sendo aguçado em você, a identidade restaurada em você vai criar uma onda que vai se mover pelas próximas gerações da sua linhagem. Sua comunidade precisa do que está sendo formado em você. Existe alguém no seu círculo que está esperando que você chegue naquele nível, que você abra aquela porta, que você fale aquela palavra com autoridade para que a vida deles possa mudar. Você não vive o seu propósito apenas para você. Você o vive para todos os que estão conectados a você. E existe um mundo mais amplo, pessoas que você ainda nem conhece, que vão ser impactadas pelos frutos do que está sendo plantado agora. No silêncio, no treinamento, na madrugada em que você acordou com a mente completamente desperta. Você não está sendo preparado para um momento pequeno, você está sendo preparado para um legado. Mas atenção, porque esse é um ponto em que muita gente tropeça. A grandeza do seu propósito não é um passe livre para pular etapas. É exatamente o oposto. Quanto maior o chamado, mais rigoroso o processo de preparação. Quanto maior a confiança depositada em você, mais cuidadoso é o modo como o universo trabalha o seu caráter antes de entregar a autoridade. O caráter é o alicerce sobre o qual a sua missão é construída. Sem caráter, a missão pode esmagar quem a carrega.
A história está cheia de exemplos de pessoas verdadeiramente escolhidas, que foram sobrecarregadas por um nível de influência que a sua maturidade ainda não suportava. O que a vida está fazendo nas áreas que parecem estar desmoronando, nas situações que você chama de problema, nos relacionamentos que estão sendo testados, na pressão que você sente sem uma origem clara, é exatamente a construção desse alicerce. O fogo não está te destruindo. Está purificando o metal para que ele suporte o peso da glória que virá. Entregue-se ao processo. Não fuja da pressão, não tome atalhos, não tente fazer barganhas espirituais para pular a fase de formação do seu ser. Isso não é castigo, é proteção. Vou te deixar com algo para guardar no coração muito além desse vídeo. Você chegou até aqui porque algo dentro de você reconheceu a verdade dessas palavras. Não é orgulho, é ressonância. A semente reconhece a terra fértil. O chamado reconhece a confirmação. O mundo vai continuar tentando te colocar numa caixa. As vozes de fora não vão parar de tentar moldar sua identidade para caber nos limites que são convenientes para o sistema. Vai ter gente que vai achar exagero a seriedade com que você vive sua espiritualidade. Vai ter hora que a própria fé vai parecer uma loucura diante de uma realidade que teima em não mudar. Nesses momentos, lembre do que aconteceu aqui hoje. Lembre da madrugada em que você acordou com a mente completamente clara. Lembre da música que tocou como uma mensagem direta para você. Lembre do versículo que saltou da página com um significado que era só seu. Lembre do tema que apareceu pela 5ª vez em lugares totalmente diferentes. Lembre da paz sem explicação que você sentiu no meio do caos. Essas não são coincidências insignificantes. Essas são evidências de uma presença que está absolutamente com você, totalmente envolvida e completamente comprometida em concluir a obra que começou na sua vida. Como está escrito em Filipenses 1:6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que foi iniciado será concluído. O download que começou será finalizado. A missão que foi designada será cumprida, não pelo seu próprio esforço, não pela sua capacidade atual, mas pela fidelidade daquele que te escolheu antes da fundação do mundo, que te conheceu antes de você existir e que está fazendo tudo o que é necessário para que você chegue exatamente onde seu destino espera por você. Você não é um acidente, você não é um coadjuvante na história dos outros. Você é o protagonista de uma narrativa que o universo está escrevendo com cuidado e com um propósito gigantesco. Acredite nisso, viva a partir disso. Caminhe nessa verdade, porque o momento da sua formatura espiritual está se aproximando e o plano maior precisa que você esteja pronto. Se esse vídeo tocou algo real dentro de você, eu preciso que você faça uma coisa agora. Deixa um comentário aqui embaixo me contando como esses downloads têm chegado na sua vida. Pode ter sido um sonho. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.